Olá a todos e todas. Hoje nós estamos continuando as nossas discussões a respeito das lideranças e de como elas agem no mundo, sejam elas religiosas ou não religiosas. Lembrando que no momento anterior nós trabalhamos com a presença do Gandhi, que teve grande atuação religiosa no mundo, a partir do jainismo, a partir da teoria da não violência. E na nossa atividade da semana passada, a ideia era perguntarmos com qual das 4 casas de Hogwarts o Gandhi poderia estar aproximado. Nós podemos fazer argumentações diferentes e vocês, aqueles que já responderam à atividade, apresentaram argumentos diferentes cada um. Eu, pessoalmente, levaria para o lado de que, como ele propõe uma não violência, ele acaba se aproximando ao gesto típico daqueles que são de lufa-lufa, que são fiéis aos amigos e estão dispostos a sofrer pelos outros e até a morrer pelos outros se for necessário. Lembrando que o Gandhi ele faz uma greve de fome para poder lutar pela independência da Índia e acaba sendo assassinado também por causa disso. Essa fidelidade do Gandhi, para mim, aproxima muito com o gesto típico do Lufa-Lufa. Hoje nós vamos pensar em uma condição de relação com o mundo que nós chamamos de reciprocidade, aquele gesto típico de fazer alguma coisa e receber algo em troca daquilo que é feito. Esta ideia de uma ética da reciprocidade está presente nas mais diversas religiões e porque está presente nas mais diversas religiões é chamada normalmente de lei de ouro. Ou seja, aquela lei que, tanto para o judaísmo, quando nós pensamos no mandamento do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, quanto no cristianismo, que prega a lei do amor ao próximo como lei maior, mas também no islamismo, no zoroastrismo, no hinduísmo, todas as religiões, de um jeito ou de outro, acabam se aproximando dessa ideia que nós nos devemos tratar a todos como irmãos, como amigos. Na imagem aí eu coloquei estes símbolos, essas pulseiras de amizade que marcam a união entre as pessoas, que marcam a amizade entre as pessoas, mas é importante a gente lembrar que dentro do pressuposto religioso não é apenas ao amigo que a gente deve tratar bem, mas, inclusive, àqueles que se apresentam como inimigos. O Evangelho é muito forte ao dizer isso. Ele diz taxativamente, Jesus, através dos Evangelhos, diz diretamente que amar aos amigos é fácil. Todos nós amamos aos amigos. O difícil mesmo e o importante mesmo é amar aqueles que são nossos inimigos, aqueles que nos incomodam. E a verdadeira fé, nessas mais diversas religiões, está colocada nesse sentido de conseguir passar por cima do meu egoísmo, daquilo que eu desejo para mim, para poder fazer o bem a todos. Como diz o ditado, sem olhar a quem, sem se preocupar para quem eu estou fazendo uma coisa boa, mas procurar fazer isto independente. É isto que esse filósofo que está aí, o Immanuel Kant, procurou fazer, substituindo as várias leis de ouro, as várias regras, os vários mandamentos que aparecem nas diversas religiões, por algo que pudesse valer para todos, inclusive para os agnósticos, aqueles que não têm certeza, não têm convicção
se existe ou não existe um Deus. A ideia dele é que este imperativo categórico deveria valer para todos, independente da crença ou de se creem ou não creem. Toda pessoa, todo ser humano, deveria seguir um imperativo categórico. E para ele, o imperativo era simples. Era algo com mais ou menos assim: age de acordo com que a máxima da sua ação seja uma lei universal. O que isso significa? Você deve fazer as coisas imaginando que todas as outras pessoas, todo mundo, faria também dessa mesma forma que você está fazendo. Se você fizer deste jeito, aí você está seguindo o imperativo categórico. Ao invés de pensar, eu devo fazer o bem para o meu amigo, ou eu devo fazer o bem até para o meu inimigo, para todos aqueles que são próximos, a ideia do Kant é: para de pensar eu e o outro, você e o seu amigo, você e o seu inimigo, e começa a pensar em termos de uma lei universal. Uma lei que valha para todo mundo, em todo tempo, em todo lugar. E aí, quando nós tiramos o contexto do eu e do outro, isso se transforma em um imperativo categórico. Vai valer para todo mundo. Mas não é tão simples de fazer o que o Kant estava propondo. Por exemplo, com relação à mentira. Eu posso pensar que, de vez em quando, uma mentira seja boa. Por exemplo, se a minha amiga me pergunta se eu gostei do corte de cabelo dela, por mais que eu, pessoalmente, não goste muito de, por exemplo, essas franjas que as meninas têm usado hoje em dia, se eu falar a verdade, se eu disser que eu não gosto, pode ser que o outro se sinta ofendido. E para não magoar a outra pessoa, para não deixar a outra pessoa triste, eu vou dizer que neste caso é melhor falar uma mentira. Para não ofender ao outro, para não magoar o outro, é melhor dizer uma mentira. Olha só, nós poderíamos até dizer que, na regra de ouro da religião, isto significa que eu estou me preocupando com o meu amigo, ou até me preocupando com o meu inimigo. Mas na hora que o Kant muda essa regra de ouro e diz que isso tem que valer para todo mundo em todo o tempo, ele diz que se eu mentir neste caso, isto significa que qualquer pessoa pode mentir em qualquer outro caso. Torna a minha ação, o meu jeito de agir, uma regra universal. Vale para todo mundo. Se eu menti em um determinado momento, por mais que eu tivesse os meus motivos para falar essa mentira, isso significa que qualquer outra pessoa vai poder mentir pelos motivos que ela acha justo. Então, alguém que diga que numa situação em que o Estado está correndo perigo, se eu disser a verdade, então eu devo mentir, vai estar certo. Se o outro disser, mas eu estou mentindo porque eu quero pegar isso para mim, e se o outro souber que eu estou querendo pegar isso para mim, ele vai ficar triste, e então eu não quero deixá-lo triste, por isso eu minto que eu estou roubando. Teoricamente, para ele está achando que isso é certo. O Kant diz não. Tem que ser mais objetivo. Nenhuma mentira é tolerável. Ninguém pode dizer mentira hora nenhuma. Todas as coisas que eu faço, eu devo imaginar que qualquer outra pessoa poderá fazer em qualquer outra situação.
Não existe uma mentira que seja boa e uma mentira que seja ruim. Mentira é mentira. Se eu considero que a mentira é ruim em um caso, então eu não devo dizer mentira nunca. Essa é a posição do Immanuel Kant com relação à ética, de uma forma de tirar o pressuposto religioso, então não é uma ética associada a uma religião X ou uma religião Y, mas uma ética que tivesse validade para todas as pessoas, mesmo aquelas que não creem. Então, assim, ninguém poderia dizer que numa determinada situação tá certo falar mentira e em outra situação tá errado. Quando me beneficia, tá errado. Quando beneficia aos outros, tá certo. Quando eu tiro benefício, eu acho bom. Quando os outros tiram benefício, eu acho errado. Como num jogo de futebol em que o juiz anule um pênalti. Se for a favor do meu time, eu vou achar bom. Se for contra o meu time, eu vou achar ruim. Se for contra o meu time, eu vou achar que foi roubado. Se for a favor do meu time, eu vou falar que é a justiça acontecendo. Isso não pode ser. Para o Kant, as coisas precisam ser certas todo momento, o tempo todo. Por isso, naquela estrutura que nós estávamos dividindo, usando as casas de Hogwarts, nós poderíamos aproximar o Kant mais à casa de Corvinal. Ele procura o estudo e segue essa regra à risca. Não aceita desvios nessa regra. Muito bem, por hoje é isso. Nós voltamos a nos encontrar em breve. Um grande abraço a todos e todas.